dar início ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mais uma vez, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 1. E antes, porém, a gente vai fazer a preparação, né? Nossa prece, para a gente acalmar os corações, para conseguir entender o Evangelho. Então, neste momento, convido a todos para fecharem seus olhos, acalmarem seus corações. E neste momento vamos nos unindo aos nossos mentores, aos mentores deste trabalho, desta casa, Centro Espírita Luz do Caminho, aos mentores da Aliança Espírita Evangélica, e com eles vamos chegando aos nossos irmãos da higienização, pedindo que façam um repasse em toda a casa, desde o portão de entrada até os fundos, todo o piso térreo, todo o piso superior, mas principalmente aqui onde nos encontramos, as nossas vestes, pensamentos, corações. E na certeza deste auxílio agradecemos e nos unimos aos irmãos da proteção, formando um halo luminoso, protegendo, amparando, guardando toda a casa, todo o trabalho a ser realizado, evitando forças contrárias à paz e à tranquilidade. Também nesta certeza agradecemos e nos unimos às fraternidades amigas, à equipe de Bezerra de Menezes, e junto vamos até Ismael, o anjo encarregado da evangelização do nosso Brasil. Com Ismael, que possamos levar o Evangelho a quem se aproximar, com palavras, mas principalmente com atitudes de respeito, de amor, de fraternidade. E com Ismael, chegamos a Maria, mãe de Jesus. Agradecemos o seu amor, a sua proteção, pedimos que cubra todo o planeta Terra com o seu manto de luz. E assim, chegamos a seu Filho Jesus, o nosso Mestre, e a Jesus agradecemos pelo caminho do Evangelho. Com Jesus, vamos até o Pai, e ao Pai agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos em seu nome, pela oportunidade de trabalho e de aprendizado. E agradecemos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair ante as tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu são reino, poder e glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Todos bem? Mais uma vez, sejam bem-vindos. E como eu disse, o capítulo de hoje é o capítulo 1, não vim destruir a lei. Nesse capítulo nós vamos falar das 3 revelações: a de Moisés, a do Cristo e do Espiritismo. Vamos falar da aliança da ciência com a religião e as instruções dos Espíritos da nova era. Quando a gente fala de Moisés, a gente já lembra dos 10 mandamentos, né? Então, a lei de Moisés é composta por 2 partes distintas. Uma, que é divina, né? Onde foi recebida lá no Monte Sinai, e ela é imutável. Então, as leis divinas são imutáveis. E a outra parte, ela que foi feita, né, pelo próprio Moisés, onde ela é civil ou disciplinar.
E aí ela pode mudar, né? De acordo com os costumes da época, conforme o caráter. Então essa pode ir mudando. E aí ele traz os 10 mandamentos. A lei de Deus está formulada nos seguintes 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, te dei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terá outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talada, nem figura nenhuma de tudo que está ao céu e na terra, nem de tudo que está nas águas e debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes renderá cultos soberanos. Segundo, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. Não desejarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa, ou seja, não quer as coisas dos outros, né? Bom, isso foi o que ele naquela época precisou, porque o povo naquela época não tinha ainda um conhecimento da moral cristã, né? Ainda eram muitos ligados à parte material. Então precisava ter, Moisés trouxe as leis de Deus com um caráter de um Deus punitivo, de um Deus bravo, para que as pessoas daquela época conseguissem aceitar essas leis, porque era o que eles tinham na época, né? Eles não tinham ainda entendimento. Leis estabelecidas por Moisés, que se via obrigado a conter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater os abusos e os preconceitos enraizados adquiridos durante a época da escravidão no Egito. Então eram pessoas que tinham seus corações endurecidos, não aceitavam que chegasse falando de Deus, que é algo espiritual. Eles tinham que ter algo concreto. Eles não acreditavam. Então, por isso, os 10 mandamentos vieram trazendo essa punição, né? Trazendo essa representação de um Deus bravo, né? Aqui, ó, mas apenas a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, nos quais o sentido moral e o sentimento de uma delicada justiça ainda estavam pouco desenvolvidos. As leis mosaicas propriamente ditas tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Era para aquele momento, né? Então, a primeira revelação foi Moisés, trazendo os 10 mandamentos. A segunda revelação foi o Cristo, né? Jesus, ele não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu sentido verdadeiro e aproveitá-la ao grau do adiantamento dos homens. É por isso que encontramos nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da doutrina. Então, Jesus combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações. E não lhes podia ter dado uma reforma mais radical do que reduzido a essas palavras. Então Jesus pegou os 10 mandamentos e resumiu em praticamente 2, né? Que na verdade é 1 e 2, né? Que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, eu só consigo amar a Deus e ao próximo. Então, se existir amor, né? Eu consigo amar a Deus. Se eu amo a Deus, eu vou conseguir amar ao próximo, que é meu irmão. E se eu amo o próximo como eu me amo, então fica, né? Resumindo, tudo é o amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, eu tenho que tratar o próximo como eu gostaria que me tratasse. Eu tenho que fazer para o outro o que eu quero para mim. A gente tem que pensar bem nisso. Então, essa é a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo. O Espiritismo
é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. Não mais como algo sobrenatural, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza. É algo natural, né? A gente, numa outra oportunidade, não são todos, né, que estão no mesmo dia aqui, mas se alguém estava aqui no dia, eu tive a oportunidade de comentar isso. Todos nós aqui encarnados, nós somos médiums, né? Porque meio, nós estamos entre o físico e o espiritual. Então, nós estamos nesse meio, então nós somos médiums. Então, a gente já consegue perceber isso. Todos nós, sejamos espíritas, sejamos católicos, evangélicos, a gente sabe que existe uma parte material e uma parte espiritual. Só que temos maneiras diferentes de interpretar. Mas todos nós já temos essa consciência que lá naquela época de Moisés não tínhamos. Com certeza nós já estivemos lá. Hoje nós estamos aqui. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Então, a lei do Antigo Testamento, a primeira revelação, está personificada em Moisés. A segunda é do Novo Testamento, do Cristo. E o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. O Espiritismo é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, servindo-se para isso de uma multidão incontável de médiuns. Então, não foi uma pessoa que trouxe, foram vários médiuns espalhados por todo o mundo, trazendo a mesma coisa. E aí pegou-se tudo isso e codificou. Então não foi porque um trouxe que era assim, o outro disse que não. Não, vários dizendo a mesma coisa em lugares diferentes. Então juntou tudo isso. Então isso é verdade. Da mesma forma que o Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo também não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução, ou seja, colocar em prática a lei cristã. Ele não ensina nada em contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que só foi dito sob forma alegórica. Muitas coisas Jesus falava naquela época e as pessoas não entendiam. Por quê? Porque não tinham capacidade de entender. É a mesma coisa hoje. Se a gente falar algumas coisas, vou dar um exemplo, nós temos uma criança aqui. O que eu estou falando aqui, com certeza ela não está entendendo ainda. Mas, quando ela for adulta, ela vai compreender. Nós adultos já conseguimos entender. Então, tudo no seu tempo, tudo na sua hora. De acordo com a possibilidade de entendimento de cada um. Né? Então, aqui, naquela época, não tínhamos condições de entender o que ele falava. Hoje, já conseguimos entender. Se a gente falasse de vida espiritual naquela época, não, ia falar que estava louco. Hoje, ainda sabemos que tem muitas pessoas que passam por essa situação, que têm mediunidade aflorada, que passam por certas situações e acabam internadas como se tivessem loucura. Isso nos dias de hoje. Imagina naquela época. E aí, a gente vem falar A gente vem falar da aliança, da ciência e da religião. A importância delas andarem juntas, né? A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Ambas as leis tendo, no entanto, o mesmo princípio que é Deus. Não podem contradizer-se, já que Deus não destruiria sua própria obra. Então, algum tempo atrás, a ciência, só desenvolver ciência,
religião, elas não andavam juntas. E o ideal, né, segundo Cristo, né, segundo as leis de Deus, é que elas andem juntas, porque uma complementa a outra. E hoje a gente já sabe disso, a gente já tem esse conhecimento, tanto que a gente tem hospitais espíritas, a gente tem alguns médicos que permitem tratamento de reiki, de passes, no tratamento em pacientes em hospitais. Então a gente sabe que existe uma força maior e tudo se comprova com a ciência, mesmo não sendo visíveis para todos, mas a cura é constatada. Aqueles que recebem, 2 pacientes, se um recebe tem a mesma doença, toma a mesma medicação, só que um ainda tem um tratamento de passes, ele cura-se mais rápido. Isso é comprovado cientificamente. Então, a religiosidade, a parte espiritual, é muito importante para todos. Não estou dizendo que só o espiritismo cura, não. Estou dizendo que a espiritualidade, a conexão com o Pai Maior, a fé, ajuda muito. Essa traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e da sua afinidade e harmonia com o mundo corporal. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. A fé se dirigiu à razão, a razão não encontrou nada de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Então é justamente o que eu acabei de falar. Hoje, médicos acreditam que a parte espiritual tem que estar junto para que o tratamento seja melhor, para que o tratamento seja mais rápido. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e que trabalha e aperfeiçoa os espíritos. As consequências dessa revolução são fáceis de se prever. Deve trazer para as relações sociais inevitáveis modificações, as quais ninguém poderá se opor, porque estão na vontade de Deus e resultam da lei do progresso, que é sua lei. O que nós estamos vivendo hoje? A gente vê que precisa que a moral de todos seja, que precisa ter uma melhora, que todos precisamos buscar ter uma melhora na nossa reforma íntima, ou seja, melhorar as coisas, as nossas dificuldades. Todos nós temos dificuldades em algumas situações. Temos raiva, temos inveja, temos, que mais? Algumas situações que não são boas, mas é importante que hoje a gente tenha consciência de que a gente erra e que a gente pode tentar consertar o que errou. Às vezes a gente fala alguma coisa na hora justamente que não está conectado com o Pai Maior, porque na hora da raiva, a gente não está conectado. A gente está preso aqui aos sentimentos da terra. E a gente fala alguma coisa, faz alguma coisa que depois, quando esfria a cabeça, quando se conecta com o Pai, faz uma prece e fala, meu Deus, o que eu fiz? E aí? Já está feito? Muitas situações a gente ainda consegue dar uma revertida, A gente consegue pedir desculpas. Aí muitos falam, mas agora eu não vou voltar atrás. Olha o orgulho, é outro defeito, é outro problema. Então a gente tem que muitas vezes ter a humildade de aceitar o nosso erro e pedir desculpas por aquilo que cometemos, por aquilo que falamos. Como eu disse lá no começo, vamos lembrar de que
A gente tem que fazer para o outro o que gostaria que fizesse por nós. Então, se alguém errou contra a gente sempre vai querer fazer as pazes com ele, mas que ele perceba que ele errou. Da mesma maneira a gente. Se a gente errou, vamos fazer as pazes e pedindo perdão. Então, é fácil? Não é. Porque nós ainda somos imperfeitos. Mas a gente precisa tentar fazer. É de grãozinho em grãozinho, milímetro por milímetro. Mas que bom que a gente já percebe de que errou. Antes a gente fazia sem perceber. Agora a gente já percebe que errou, já tenta corrigir. Não é tudo que se consegue corrigir, mas pelo menos tenta, né? Então a gente vai falar aqui das instruções do Espírito da Nova Era, onde Deus é o único, Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para torná-lo conhecido. Os mandamentos de Deus revelados por Moisés contêm o germe da mais ampla moral cristã, mas os 10 mandamentos de Deus como um farol que deveria iluminar a humanidade no caminho a percorrer. O Cristo foi iniciador da moral mais pura, mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral perfeita, que deve transformar a terra e fazer dela morada para espíritos moralmente superiores aos de hoje. Foi o que eu falei, que eu comecei a falar antes de entrar no assunto. O que nós vivemos há praticamente 2 anos? Uma pandemia. E para que essa pandemia, né? Será que assim, à toa? Era para acontecer. Alguém cismou de criar a pandemia aconteceu. Será? Será que não foi uma maneira de Deus dar um estalinho em todo mundo? Pode ver que não existe cor, não existe credo, não existe classe social. Todos estão vivendo a pandemia, no mundo inteiro, na terra toda. Será que esse não é um alerta para pensarmos mais no próximo, auxiliar o próximo? Nós estamos vivendo uma época de materialismo, correr atrás de ser, né? Ter, né? E nós precisamos ser pessoas melhores, ser pessoas que amparam, que auxiliam. A gente vê que quantas pessoas mudaram a sua maneira de agir diante da pandemia, porque perceberam que não era bem a maneira que elas estavam agindo antes. São todas? Não. Mas a gente percebe que tem muitas pessoas buscando a fé, que antes não achava importante. Só busca a fé quando está precisando. Quando eu quero comprar a minha casa, não consigo. Quando eu estou sem trabalho, quando separei, perdi meu filho. Aí busca a fé. Será que a fé não é para estar junto da gente todo o tempo? Para ser a nossa fortaleza, para ser a nosso condutor, vamos dizer assim, da boa energia? Porque no dia a dia a gente sabe que a gente envolve com um monte de energia, mas é na fé que a gente consegue levantar a mão para o céu, agradecer que está aqui diante dessa pandemia, agradecer pelas dificuldades que nos ensinam a aprender, a fazer coisas diferentes. Justamente o que traz aqui, A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os espíritos mensageiros do Senhor inspiram a fé para que todos vós, companheiros da doutrina, iluminados e ardentes, façais ouvir a vossa voz humilde. Sois o grão de areia, mas nem sem grãos de areia não haveria montanhas. Portanto, que estas palavras, somos pequenos,
não tenham mais sentido para vós. Cada um tem sua missão, cada um tem seu trabalho. A formiga não constrói seu formigueiro e os animaizinhos insignificantes não erguem continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra, São Bernardos modernos, olhai e andai para frente. A lei dos mundos, a lei do progresso. Então, que a gente possa pensar no próximo, fazer para o outro que gostaria que fizesse para nós. E com certeza nós vamos agir com mais cuidados para com o outro, né? A gente vive aí um momento onde temos aí uma situação de guerra. Então vamos vibrar muita luz para que aqueles que estão envolvidos nisso sejam tocados pela luz, para que desistam, que percebam que podem ser resolvidos não com a guerra, mas com palavras, com conversas, com entendimento e não com violência. Nós podemos, como formiguinhas, jogar essas energias para que ajude esse momento difícil que o mundo está vivendo. Agora, que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pode em alguns pontos pensar de modo diferente de quando estava vivo, sem deixar de ser apóstolo cristão. Aqui ele está falando de Santo Agostinho, que ele sempre foi católico, sempre ajudou, e teve um certo momento em que ele passa, né, quando a mãe, ele consegue, é que a hora está avançada. Quando em meio aos seus excessos sentiu em sua alma a vibração estranha que chamava para si mesmo e fez compreender que a felicidade estava em outros lugares e não nos prazeres materiais e passageiros. Quando enfim na sua estrada de Damasco também escutou a santa voz clamando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu acredito, sou cristão. Tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Pode-se ler nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito, palavras ao mesmo tempo características e proféticas, que pronunciou após o desencarne da sua mãe, Santa Mônica. Estou convencido, olha como é que ele passou a acreditar, naquela época ele já acreditava e tinha vida após a morte. Estou convencido de que minha mãe virá visitar-me e dar-me conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Então ele já começava a sentir isso, tá? Bom, o Evangelho de hoje é isso. Chegue em casa, leia o Evangelho, capítulo 1. Aqui é o que a gente tenta passar, é o que a gente está entendendo, né? Que a gente consegue, mas cada um que lê tem a sua interpretação, o seu entendimento, tá? E nesse momento convido a todos para fazer as vibrações, onde vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações. Neste momento, que dos nossos corações saiam as energias melhores, para que o plano de luz possa levá-las onde houver maior necessidade, que possa levar essa energia lá onde estão movimentando a guerra, para que cessem, para que percebam a necessidade do amor vencendo o ódio, a luz às trevas, a paz à guerra. E assim, que as nossas vibrações envolvam todo o nosso planeta Terra com amor, com entendimento, com saúde. E assim vamos, que envolva todos os governantes de todas as nações, para que tenham a compreensão da necessidade de ajudar uns aos outros. E assim vamos retornando ao nosso Brasil, envolvendo todo o nosso Brasil com muita luz, com muito amor, envolvendo os nossos governantes para que façam o que é melhor para o povo,
para os mais necessitados. E assim, que o Brasil realmente seja a pátria do Evangelho, o coração do mundo. E assim vamos vibrando pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pelos nossos vizinhos, amigos, parentes, familiares. E neste momento vamos levando essas vibrações amorosas a todos os hospitais, onde haja um leito de dor, que a luz do Divino Mestre traga a fé, a confiança, a certeza de um dia melhor. Vibramos pelos nossos irmãos que lá trabalham, médicos, enfermeiros, auxiliares, recepcionistas, motoristas, manutenção, cozinha, para que todos façam o seu trabalho com amor, com respeito e boa vontade. E que ao retornarem aos seus lares, retornem com proteção, com segurança, assim levando segurança e proteção aos seus familiares também. Vibramos por todos os nossos irmãos que perambulam pelas ruas, pelos nossos irmãos encarcerados, pelos nossos irmãos idosos, muitos abandonados em seus próprios lares, pelas crianças e jovens, também muitos abandonados. Vibramos por todas as religiões, para que haja amor fraterno, respeito, união para o bem maior. E neste momento, pedimos licença para vibrarmos pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos que lá ficaram. E assim, retornamos a esta casa. Pedimos por todos os trabalhos aqui realizados, por todos os estudos, pelos os que estão por vir para recomeçar. E assim, pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que tenhamos mais fé, mais confiança e aceitação da vossa vontade, ó Pai. Que assim seja. Todos bem?